Muito boa noite, mais uma vez que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos aqueça, nos reconforte no dia a dia e que possamos assim aproveitar 100% nessas reflexões que fala sobre a figura do Mestre. Aqui coisas importantes, pois estamos chegando, como dizer, ao ápice do ensinamento dele aqui na Terra, materialmente falando. Do Evangelho de Mateus, capítulo 22, desculpe, o 21 ainda. Ele está falando no templo com os sacerdotes e continua dizendo isso. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, essa mesma coisa, este respondeu, quer dizer, o segundo filho: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não creste nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. E aqui Jesus dá continuidade ao que nós tínhamos falado na semana passada, nos versículos anteriores. Por quê? Porque ele tirou praticamente a autoridade dos sacerdotes. Mas não é que tirou a autoridade dos sacerdotes, ou a consideração para poder responder para eles que autoridade tinha Jesus, e assim por diante. Por qual motivo? Porque Jesus não acredita nas instituições, porque Jesus não acredita nas religiões, que nós sabemos que muitas pessoas falam: Jesus não veio aqui a trazer nenhuma religião. De um lado tem verdade, mas isso não significa que os homens não precisam da religião, porque Jesus, em outras oportunidades, falou para as pessoas que foram curadas por ele. Falei: olha, vai do sacerdote, vai no templo e paga o tributo. Como dizer, você tem que testemunhar isso e tem que, como dizer, dar valor ao que você tem. Porque, afinal de contas, as religiões são, como dizer, permitidas por Deus. Por quê? Porque é uma vantagem para quem? Para nós. Então, o significado da parábola qual é? Inclusive tem uma coisa interessante, porque ele fala que um homem tinha 2 filhos. E aqui, segundo essa Bíblia, ele fala que o primeiro foi interpelado, e foi aquele que não foi na vinha, que falou que não queria ir. Então parece que o primeiro era aquele mais rebelde, aquele que não queria saber nada com nada. Entretanto, depois tocado do remorso, quer dizer, depois tocado por Deus nos sentimentos íntimos, e sem falar para ninguém, ele foi e fez. Então isso dá a ideia da pessoa tipo, vamos dizer, Zaqueu, a parábola quer dizer, a parábola não, o fato do rico, esse fato aconteceu de verdade, que ele era um publicano, ele era um homem que queria só ganhar dinheiro. Entretanto, quando conheceu Jesus, ele fez um ato de caridade, fez um ato de justiça. Ele devolveu alguma coisa aos pobres, metade do seu patrimônio, me parece, não? E se prontificou a dar a outra metade para quem, quer dizer, a outra metade, para dar 4 vezes mais àquele que for injustiçado por ele. Isso não quer dizer que ele era injusto, né? E depois tem o segundo, que parece aquele que efetivamente ele
é obediente ao Senhor, ele observa a lei, ele é um bom filho. Só que o bom filho da boca para fora. Quer dizer, ele fala que irá trabalhar, mas depois não vai. Quer dizer, ele para se mostrar que é obediente, tudo bem. Mas depois, como ele vira as costas, opa, ele não vai, ele não faz. Então, qual é o mais justo? Isso não segundo Jesus, porque ele já perguntou para os sacerdotes. Os sacerdotes responderam o primeiro, que acho que todo mundo concorda. Efetivamente é o primeiro, não? Segundo esse passo. Só que numa outra Bíblia, a Bíblia copta, o Birit Hadashah, ele fala na ordem invertida, que, segundo o meu ponto de vista pessoal, é a mais correta. Porque o primeiro que foi interpelado foi aquele que tinha mais conhecimento, aquele que era obediente, aquele que normalmente todos nós confiamos. Por quê? Porque são aqueles que obedecem. Se eu falo uma coisa, ele vai fazer. Ele tem moral para fazer isso, ele tem a capacidade para fazer isso. Então eu vou confiar uma tarefa para quem? Para uma pessoa de minha confiança, tá certo? Então, no caso, deveria ser quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes, no caso, o primeiro fala, eu vou sim, mas depois não foi. Aí o pai pergunta para o segundo, que seria aquele desobediente, aquele que não tem moral, aquele que tem menos capacidade, assim. Uma pessoa que você não sabe se vai ou não vai. Aí tanto é que ele falou, não, eu não vou. Ah, beleza. Só que depois ele se arrependeu. E ele foi. Aí, quem seriam essas pessoas? Seriam aquelas pessoas, como depois fala Jesus, olha, veio João, que era, nós sabemos, o precursor, aquele que, vamos dizer, abriu mais a passagem de Jesus, preparou o terreno para Jesus poder semear, vamos dizer, e só que os sacerdotes não acreditaram nele. Até deixaram que ele fosse preso, ninguém ajudou ele, ninguém defendeu ele, e depois ele foi morto. Mas os prostitutas, os escribas, quer dizer, as pessoas assim que era considerado de má vida pelos judeus, eles acreditaram em João. Eles fizeram, como dizer, o arrependimento, porque arrependimento, segundo a filosofia, a crença dos judeus, qual é? O Teshuvah, que seria que a mudança de pensamento. Vocês viram, o pensamento qual é? Eu não vou, eu não me interesso de Deus, eu não acredito nessa coisa, eu quero no pão, pau. Tudo bem. Só que depois vem Jesus, vem um pensamento, vem uma testemunha para dar, vem uma coisa boa para fazer. Aí eles fazem. Por quê? Porque é uma coisa de coração. E ao contrário, infelizmente, as pessoas que são mais preparadas, aquelas que têm mais conhecimento, aquelas pessoas, e quando eu falo pessoa, entendo nós, que nós já sabemos o que precisamos fazer, nós já sabemos o que Jesus, o que Deus quer de nós, aí depois deixamos de fazer. Aí tem aquela famosa frase de Paulo, o apóstolo, que diz o seguinte, o mal que eu não quero fazer, aí eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, aí eu não faço. E isso é uma frase de Paulo de Tarso. Quer dizer, aquele que para nós é um campeão, aquele que para nós é um modelo para seguir Jesus. Porque olha a transformação, você viu aquele arrependimento, aquela mudança de pensamento, de atitude que teve na vida, muito grande. Que é uma coisa que, vamos dizer, a maioria de nós precisa fazer. Porque até que nós conhecemos Jesus, nós tínhamos um pensamento, uma atitude, uns valores. Aí depois de Jesus muda. Isso que é a mudança de Jesus em si mesmo. Quando é uma mudança de coração, de sentimento. Quando nós sentimos isso. Bom, isso é
o que Jesus estava falando para eles. E depois fala uma coisa pior que aconteceu, infelizmente, com o sacerdote. Vós, mesmo vendo isso, quer dizer, vendo que os publicanos, que as outras pessoas, aquelas que você considera de má vida, fizeram, que mudaram a vida deles, vocês não acreditaram em João e continuam não acreditando em Jesus. Tanto é que estão lá para questionar qual é a autoridade que você tem. Como diríamos nós, cara de pau mesmo. Né? Bom, depois ele falou uma outra parábola. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma cerca, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou a vinheteiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinheteiros para receberem os seus frutos. Os vinheteiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitará meu filho. Os vinheteiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinheteiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinheteiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhe então Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele que sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões e por elas, pois elas o consideravam profeta. Desculpe. E aqui acaba essa passagem. Quando Jesus fala sobre a pedra angular, ele mais uma vez está se referindo ao quê? O Antigo Testamento, a famosa Torá dos judeus. E essa pedra angular, o que era? A pedra angular, segundo nossos estudos, ela é uma lenda, é uma história, que dizem que quando foi construído o primeiro templo em Jerusalém, né? Porque nós sabemos que o único templo que tem os judeus é em Jerusalém, só que tem o primeiro e tem o segundo. Quando estava sendo construído, ele pegava as pedras do lugar mais perto. Né? Aí chegou um dia uma pedra que era muito grande, só que era muito feia. Ela não se encaixava em lugar nenhum. As outras mais ou menos se encaixavam, davam um jeito, davam uma polida, aí conseguia usar elas. Só que essa pedra ficou, e não tinha como usar ela. Até que no final, o templo estava erguido. Só que estava erguido, isso estou dizendo é uma história que fala os judeus na literatura deles. Só que chegaram a um ponto que precisava uma pedra mais forte que as outras, uma pedra que pudesse sustentar o peso da construção.
porque o templo de Jerusalém era muito grande. Aí eles encontraram o lugar certo para essa pedra. Aí, aqui é a história, a pedra que foi rejeitada, que no começo foi rejeitada por eles, por os construtores. Aí depois virou o quê? Virou a pedra angular. E fazendo uma comparação para nós, porque talvez, é como fazer um puzzle, um quebra-cabeça. Aí o que vai ser o quebra-cabeça? Vamos dizer que vai ser um sol no centro. Mas você vai colocar no centro o sol? Não vai. Vai construindo o firmamento, vai construindo isso, vai construindo aquilo. Aí depois no final está faltando o quê? O mais importante. Está faltando o sol. Que num primeiro momento, sozinho, não tem onde colocar, não tem como colocar, não se encaixa em lugar nenhum. Isso para fazer uma comparação, lógico. Né? E, bom, e essa pedra angular, para nós o que é? É Jesus. E o que estava faltando justamente na construção do reino de Deus, que o povo eleito, que são os hebreus, os judeus, eram destinados a fazer. Só que eles, infelizmente, rejeitaram essa pedra. Então todo mundo vai falar, então os judeus não acreditam em Jesus. Não, não, para ali. Os primeiros discípulos de Jesus, quem eram? Foram judeus, eram hebreus. Era Pedro, era Tiago, era João, Judas Iscariotas. Eram os 12, aqueles 500 da Galileia. E os primeiros convertidos em Jesus, quando Paulo foi a pregar para quem? Foi a pregar para os gentios, mas também para os judeus. E os primeiros que aceitaram foram os judeus, sem dúvida. Por quê? Porque ele tinha a crença que teria chegado o Messias. E chegou o Messias, só que chegou o Messias em Jerusalém. Ele não conheceu o Messias lá na Grécia, no Médio Oriente. Em Roma, naquela época, não tinha judeu, eles chegaram depois, né? Mas também em Roma já tinha alguns judeus que não conheceram Jesus, conheceram depois. E assim por diante. Quero dizer, a responsabilidade é grande para quem tem conhecimento. E esse conhecimento não é que não serve, serve sim, para depois saber aceitar, não com o raciocínio, mas o sentimento de coração, porque é um sentimento inato, esse que precisa da espiritualidade. Que vem de quem? Vem dos vários personagens que vieram para a Terra. Aqui Jesus fala justamente que os servos que foram enviados na vinha, que praticamente seria a Judeia, Israel, Israel, no sentido não de nação hoje, das tribos de Israel, eles eram que? Os profetas. Só que os profetas, inclusive é interessante, porque nós sempre vamos falar da religião dos judeus, que acreditavam num Deus único, foram o primeiro povo que aceitou isso. Tinha outras pessoas que tinham esse conhecimento, mas não era um povo completo. O primeiro povo foram os judeus. Só que os profetas, eles nunca eram do templo, ele nunca, como dizer, chegava das escolas dos rabinos. Ele sempre chegava de outros lugares. Ou eram pastores, tipo Davi, ou eram filhos de artesãos, que depois viraram profetas, que depois ele até tinha o poder de ungir o rei de Israel. Nas outras religiões, vamos dizer, nas religiões orientais, não. Você tem um templo, tem um monge, e naquele templo tem uma ordem, e naquela ordem sai um profeta, sai um monge mais, como dizer, mais forte que os outros, mais santo que os outros. E nas outras religiões a mesma coisa. Na religião católica estão cheios de santos que nascem dentro da religião, que se revela através do quê? Dos estudos que fazem nos conventos, nos mosteiros e tudo mais. A religião judaica era exatamente o contrário. Isso era uma particularidade que eles têm, né? Ou tinham naquela época.
Tanto é que, infelizmente, o que acontecia? Que os profetas eram depois perseguidos. Mas perseguidos por quem? Do povo, não. Geralmente era perseguido do rei, era perseguido dos sacerdotes. E Jesus fez a mesma fim. Ele, infelizmente, ele foi reconhecido como Messias. Não é que ele foi desconhecido, falar, não, ele ia recusar, ele não acreditava nele. Não, ele acreditava sim. Os sacerdotes do templo, eles entenderam, como dizer, reconheceram que Jesus era o Messias. Só que não era um Messias a favor deles. Só que era um Messias que queria que o povo deixasse de fazer o que estava fazendo. Que já o profeta Isaías tinha falado isso. Mas justamente, naturalmente, os sacerdotes não queriam isso. Aí Jesus veio e falou, não, o que eu quero não é o sacrifício, mas é a misericórdia. Então, ama o próximo teu como a ti mesmo, que estava já no Antigo Testamento. Só que quando perguntaram para Jesus, mas quem é o meu próximo? Opa, você viu que hipócritas. Como é que é o teu próximo? O teu próximo é aquele que está mais próximo de você. Não é o teu próximo aquele que você desconhece. O teu próximo é aquele que você conhece, aquele que você vê que está precisando. Está precisando do quê? Ah, está precisando disso? Então, vou te ajudar. Está precisando daquilo? Vou te ajudar. Ah, vou precisar disso, mais isso. Vou fazer isso e mais isso. Isso é a parábola do bom samaritano. Quando Jesus falou isso, os sacerdotes falaram, não, isso aqui não pode ser. Aí falaram, se nós vamos matar ele, e o que fala Jesus nessa parábola dos vinhateiros? Fala assim, enviou seu filho, o respeiterão, mas agarrando o filho, lançaram-o para fora da vinha. Quer dizer, eles, infelizmente também, né? Porque ai de nós de condenar, porque nós temos que entender o que aconteceu lá, isso que nós estamos refletindo. O que aconteceu? Aconteceu que eles podiam até apedrejar o Jesus, só que eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles estavam com medo das multidões. Então eles mandaram a ser processado por os romanos, para Pôncio Pilato. Então eles se lançaram fora. Tanto é que por muito tempo os judeus falavam, nós não matamos Jesus, não. Ele foi morto pelos romanos. Isso é também uma hipocrisia, porque os romanos, Pôncio Pilatos, que depois vamos ver, ele queria até soltar ele, porque falava, bom, mas está processado, dei uma chicotada nele, bom, manda embora. Não tem nada contra ele, não tem provas, não matou ninguém, não roubou. Só que eles insistiram, quem? Os sacerdotes. Então a decisão moral era deles. Os romanos apenas, entre aspas, eles fizeram cumpriram o ato material. E isso Jesus já sabia. E isso que condena quem? Justamente essas instituições que são hipócritas. Porque falam uma coisa e fazem outra. Falam de princípios e depois os primeiros a evitar essas atitudes, esses princípios, de colocar em prática, são eles. Bom, então a pedra angular, ele fala, será esmagado, por quê? Depois tem uma coisa a respeito também do povo. Esse caso aqui, nessa tradução está escrito, o reino do céu será tirado e confiado a um povo. Na outra tradução, naquele evangelho dos coptos, ele está escrito uma outra geração. Como dizer? Porque as duas têm um sentido. Por exemplo, os protestantes, os crentes evangélicos, como podemos denominá-los, eles falam que é o povo de Deus, que é um outro povo que não é mais o povo de Israel, não, mas que é o povo de Deus. Eles estão corretos, porque efetivamente cabe dentro desse conceito que será um outro povo, quer dizer, um povo novo, um povo mais
mais ampliado, não é somente aquele povo, e outro também. E também de geração, está certo a geração. Por quê? Porque o conceito de geração qual é? Aquele que vem depois, os espíritos assim renovados, que para nós espíritas é a pluralidade das existências. Então, muitas pessoas que estavam encarnadas, que conheceram Jesus lá, mas na época desconheceram Jesus, recusaram-se e tudo mais, eles depois vão ter a oportunidade mais para frente. Como ao contrário, aqueles que recusaram, que continuam recusando, eles serão esmagados. Porque de qualquer forma, Jesus continua a pedra angular, continua aquela pedra de toque. Porque cada um de nós, no próprio íntimo, ele pode se perguntar, quando está na dúvida, faço, não faço, deixo, não deixo, vou, não vou? Vê o que Jesus falou. Porque Jesus falou, amerai a tua, quer dizer, isso está nos mandamentos, não? Que Jesus comprovou. Amarás o Deus teu com todo o teu coração e com toda a tua alma, quer dizer, com todo o teu entendimento. Muita paz e até a semana que vem, se Deus quiser.